Continuando con la siguiente clase que tuvimos, Então, continuando com a nossa aula anterior, empezamos a ampliar la derecha nós começamos a ampliar a direita y a ver que abarca no solamente el evangelismo cristiano e a ver que abrange não só o evangelismo cristão o la base conservadora blanca ou a cristiana, base conservadora branca cristã, sino que es una base mucho más peligrosa mas que é uma base muito mais perigosa en 2022. em 2022. Y habíamos dicho que estábamos en un mundo postcristiano. E nós tínhamos também mencionado que estamos no mundo pós-cristão. Entonces comenzamos a romper el libertarismo Então, a gente começou a dividir o libertarianismo, que sabemos que es un partido político, que nós já sabemos que é um partido político, el tercer partido político en Estados Unidos. e é o terceiro partido político dos Estados Unidos. Ahora, este partido político Mas esse partido político, técnicamente no es tan poderoso, tecnicamente, não é um partido político tão poderoso. pero lo que sí tenemos que tener en cuenta con su mentalidad Mas nós temos que ter em conta a sua mentalidade y su visión del mundo e também a sua visão do mundo, es mucho más común de lo que nosotros podríamos haber pensado. porque é muito mais comum daquilo que nós pensamos. Ahora, habíamos hablado que Donald Trump Nós também mencionamos que Donald Trump tenía que vender su cristianismo tinha que vender o seu cristianismo. y nosotros colocamos en la pizarra la moral religiosa Nós também tínhamos colocado no quadro a moral religiosa. con un pequeño asterisco. Nós colocamos esse pequeno asterisco. ¿Por qué? Porque esta moral religiosa no es necesariamente bíblico. Porque essa moral religiosa ela não é necessariamente bíblica. Habíamos dicho que para cambiar la ley en los Estados Unidos, Também mencionamos que para mudar a lei nos Estados Unidos, se tenía que usar un mecanismo para cambiar la ley de los Estados Unidos. teríamos que usar um mecanismo para mudar essa lei nos Estados Y Unidos. sabemos que es a través del Tribunal Supremo. E sabemos que isso pode ser feito através da Corte Suprema. Entonces vamos a ver estos jueces se podría decir, en la Corte Suprema, Então, vamos olhar para esses juízes da Corte Suprema, que da serían, Suprema Corte, que serían nominados por la sociedad federalista. que são chamados de sociedade federalista. Por lo tanto, se estará la moral cristiana. Então, aí estará a moral cristã. Entonces, habrá unas frases claves que dirá Donald Trump. Existem umas frases-chave que diz Donald Trump. ¿Para qué? Para poder apelar al protestantismo. Para que eu possa apelar ao protestantismo. Entonces, para poder apelar el protestantismo, el voto, Então, desses seria apelar ao protestantismo através do voto. se basa en la moral específica en un estilo bíblico. E é especificamente um estilo moral mais bíblico. Hablará del Tribunal Supremo. Vai falar ao Supremo Tribunal, a Corte Suprema. Hablará sobre el aborto. Vai falar sobre o aborto. Y vamos a ver estas expresiones, lo que él obtendrá. E vamos ver o que ele vai obter com essas expressões. Para conseguir el voto del protestantismo. Para que ele consiga o voto do protestantismo. Ahora, nosotros tenemos un problema cuando miramos atrás. Nós temos um problema quando nós olhamos para trás. Las cosas que dijo Donald Trump. As coisas que Donald Trump disse. Porque apeló mucho más que el voto protestante. Porque ela apela muito mais que só o voto protestante. O el voto evangélico. Ou o voto evangélico. Ahora nosotros sabemos que el voto evangélico solo era una parte. Porque agora nós já sabemos que o voto evangélico apenas é constituído por uma parte. De su retórica. Da sua retórica. Ahora, pero ¿qué hay más de su política de Donald Trump? Mas o que existe mais com a política de Donald Trump?
¿dónde queda el resto de la base derecha? Onde fica o restante da base direita? Nosotros vemos que hay un 86% de ateos, A gente já viu que existem 86% de ateus el 90% de los activistas e 90% dos ativistas libertarios libertários, son activistas de los derechos y que existen en la derecha. eles são ativistas dos direitos do homem e eles existem na direita. Exactamente, los derechos de los hombres. Então, Ahora, Trump le bastaba unas pocas palabras para atraer el voto protestante. Trump precisava de algumas palavras ou usar algumas palavras para atrair o voto protestante. Nosotros sabemos que el protestantismo no le gustaba su forma de actuar ni las cosas que decía a veces Donald Trump. Mas sabemos que o protestantismo nem sempre gostava da forma que Trump falava ou a forma como ele atuava. La forma de cómo se comportaba en general. A forma como ele se comporta em geral. La gran mayoría de los protestantes no les gustaba especialmente verlo jurar. A maioria dos protestantes não gostavam de vê-lo orar. Jurar. O que é jurar en vano? Ah, jurar em vão. Ajá. Como los protestantes no les gustaba tampoco cómo maltrataba a la gente. E também não gostavam como ele maltrata as pessoas. Cómo insultaba a la gente. E também a forma que ele insulta as pessoas. Ahora, veíamos nosotros como ese éxito millonario. Nós também conseguimos ver esse êxito milionário de Trump. Supuestamente muy rico. Supostamente uma pessoa bastante rica. Que supuestamente podía tener a cualquier mujer. E que supostamente ele podia ter qualquer mulher que ele queira. Y eso no era una forma de apelación para atraer el voto protestante. E essa não é uma forma de apelação para atrair um voto protestante. Pero vemos que ha traído a la derecha de como nunca se había visto. Mas, de certa forma, ela atraiu a direita de uma forma que nunca antes havia sido vista. Una derecha radicalizada, como nunca hemos visto en la historia. Uma direita radicalizada, como nunca vimos na história. Ahora, los evangélicos se sienten amenazados. Agora, os evangélicos, eles começam a se sentir ameaçados. Estão envalentonados. Porque eles se sentem agora valentes. Por unir la iglesia y el Estado. A unir a igreja com o Estado. Y eso vemos que nosotros, la unión de iglesia y Estado no es realmente lo que está sucediendo en Estados Unidos. E nós já vimos que a questão de união de igreja e Estado não é realmente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cuando nosotros salimos de esta burbuja, quando nós saímos dessa bolha, entonces Donald Trump sabía que necesitaba su segmento para ganar en esta parte. Donald Trump sabia que ele precisava desse segmento para ele conseguir ganhar essa parte. Es por eso que el movimiento enseñó. E é por isso que o movimento ensina. Hicimos bien en señalar que cómo Donald Trump le hablaba a la mayoría moral. Foi bom a gente começar a ver como Donald Trump falava com a maioria moral. Como Donald Trump le hablaba a Jerry Falwell. Ou também como ele falava igual ao Jerry Falwell. Y el hijo de Jerry Falwell decía, señor Trump, usted necesita el voto evangélico. A forma como ele falava com o filho de Jerry Falwell, e o Jerry Falwell, o filho de Jerry Falwell, dizia a Trump, Senhor Trump, você precisa desse voto dos protestantes. Ahora nosotros hemos entendido que Donald Trump necesitaba más que el voto evangélico o el voto protestante. Mas nós começamos a entender que Donald Trump precisava mais do que só o voto evangélico ou o voto protestante. Aunque sea muy grande ese porcentaje de esa base. Ainda que essa base seja uma grande porcentagem. Hay algo mucho más prehistórico. Mas existe algo ainda mais pré-histórico. Mucho más profundo. Bem mais profundo. A lo que Trump necesitaba apelar. Ao que Trump também necessitava apelar. Que no es solamente los evangélicos. Porque não é só os evangélicos. Entonces, cuando nosotros salimos de esa burbuja, la pinchamos.
Então, quando nós saímos dessa bolha, a gente rebenta essa bolha, lo teníamos que hacer porque nos estábamos acercando a la ley dominical. nós tínhamos que fazer isso porque nós estávamos chegando próximos da lei dominical. Por eso este movimiento también apuntó también a esta parte del protestantismo. E por isso esse movimento também olhou para essa parte do protestantismo. Y era necesario también porque aquí estábamos con nuestra mentalidad protestante. E também era necessário para nós, porque era aí que a gente se encontrava com a nossa mentalidade protestante. O podríamos decir católico también. Ou também poderíamos dizer católico. Y nosotros vemos que el adventismo están en problemas. E a gente vê que o adventismo se encontrava num problema. Nosotros señalamos que el adventismo sigue al protestantismo. Porque nós já dizíamos que o adventismo segue o protestantismo. Cuando nosotros hablamos con respecto al tema del género, Quando nós falamos em respeito ao assunto de gênero, el protestantismo y el adventismo le rinde homenaje al papado. o protestantismo e o adventismo eles rendem homenagem ao papado. Ahora, nosotros vemos que esta posición es realmente preocupante. E nós começamos a ver que essa é uma posição preocupante. Entonces, nosotros por eso habíamos apuntado al protestantismo. E por isso nós começamos a apontar ao protestantismo. Teníamos que hacerlo y lo hicimos. Nós tínhamos que fazê-lo e nós fizemos. Pero con la luz de Gamergate, en 2014, Com a luz do Gamergate em 2014, ¿se ve hasta allá? Sí. Y también viene esto también en conexión con la elección de Donald Trump. também nós vimos isso em conexão com a eleição de Donald Trump. En 2016, Em 2016. y luego vamos a ver también la insurgencia del 6 de enero en 2021. E logo nós vamos ver essa insurgência de 6 de janeiro de 2021, Que fue el asalto al Capitolio. que foi o assalto ao Capitólio. ¿Sí? Que fue en el año 2021, el 6 de enero. E que foi no ano de 2021, 6 de janeiro de 2021. Ahora, muchos miembros del movimiento, Então, muitos membros do movimento, incluso algunos miembros del movimiento todavía, incluindo alguns membros do movimento, pensaban que habían transitado de la derecha a la izquierda, achavam que eles tinham feito essa transição da direita para a esquerda. pero en realidad transitaron de la derecha más hacia la extrema derecha. Mas o que aconteceu foi que eles já estavam na direita e eles foram ainda mais para a extrema direita. No hicieron la transición. Eles não fizeram a transição. Entonces, la luz detrás de estas personas Então, a luz que estava por trás dessas pessoas se está apagando poco a poco. começa a se apagar pouco a pouco. La luz del clamor de medianoche se está apagando sobre estas personas, A luz do clamor da meia-noite vai se apagando sobre essas pessoas. porque en lugar de haber cambiado su mentalidad y su posición ideológica política, Porque ao invés de terem mudado a sua posição e o seu pensamento ideológico político, que fue, nosotros habíamos visto en 2018, que nós já tínhamos visto em 2018, solo saltaron en diferentes campos de la sopa de la derecha. e eles apenas pularam para diferentes campos dessa sopa política da direita. Entonces, el protestantismo es el pasado de los Estados Unidos. Então, o protestantismo é o passado dos Estados Unidos. Ahora nosotros estamos mirando el futuro de Estados Unidos. Mas agora nós estamos olhando para o futuro dos Estados Y Unidos. eso es lo que Gamergate nos ha abierto. E é isso que foi para isso que nos abriu o Gamergate.
Entonces voy a poner el futuro de América, el pasado de América, el futuro de América. Então, aqui o protestantismo seria o passado da América e o Gamergate seria o futuro da América. Entonces Gamergate no tenía nada que ver con los viejos evangélicos, Então, o Gamergate não tinha nada a ver com os evangélicos mais velhos, que estaban preocupados por perder el poder, que estavam preocupados com a sua perda de poder, que necesitaban ellos consolidar, como habíamos dicho, la iglesia y el Estado. e que necessitavam consolidar a igreja com o Estado. Pero el año 2014, el futuro de América Mas no ano de 2014, o futuro da América es particularmente hombres jóvenes. Se trata particularmente de homens jovens. ¿Qué más? Que mais? O microfone. O futuro da América, agora com o Gamergate, se trata de homens jovens. Mas, além disso, se trata mais do quê? Esos hombres jóvenes, ¿qué son? E esses homens jovens são o quê? Libertarios. Libertários. ¿Qué más? Que mais? Eles fazem parte da luta pelo direito dos homens. ¿Sí? São ativistas dos direitos dos homens. E ateus. Y ateos. E também são Fuertemente fortemente ateus. Gracias. Entonces, lo que significa que pueden usar estos libertarios, puede significar que están usando el mismo lenguaje que nosotros. Então, pode parecer que esses libertários estão usando o mesmo tipo de linguagem que nós, Pero nosotros ya hemos visto que se oponen mucho a la igualdad. mas nós já conseguimos ver que eles se opõem muito à igualdade. Porque técnicamente, en palabras o en teoría, es hermoso. Porque, tecnicamente, isso com palavras e às vezes até a teoria, isso parece bonito. Pero cuando vamos a la práctica, es donde se ve el verdadero problema. Mas quando a gente vai para a prática, é aí que a gente enxerga o verdadeiro problema. Ahora, en 2016 marcamos un marcador o un hito. Em 2016, nós marcamos marco Y vamos a ver la filosofía libertaria que entra en el redil republicano. e nós vamos ver essa filosofia libertária que entra nesse redil republicano. Ahora voy a citar a Chris Lapp. Então, eu vou citar a Chris Ladd, Que es un republicano centrista, que é republicano centrista, y él se define como el tejano en el exilio. e ele se define como texano em exílio. Voy a marcar aquí esta parte, 2016. Então, eu vou marcar essa parte aqui como 2016. Y bueno, este artículo fue escrito en 2016, Este artigo foi escrito em 2016, mientras se ve cómo el partido político o el partido republicano e a gente consegue ver como o partido político ou esse partido republicano sigue a Donald Trump. segue a Donald Trump. Él no forma parte, o sea, Chris Ladd no forma parte de ese bando republicano extremista. Então, Chris Ladd não foi uma parte desse bando republicano extremista. Entonces, Chris Ladd rechaza en 2016 a Donald Trump. Então, Chris Ladd, ele, em 2016, vai rejeitar Donald Trump. Chris Ladd ya no es popular entre ellos, E ele já não é popular entre eles. porque es
conservador. porque ele é conservador. Y Chris Led no le gustaba lo que vendía Donald Trump. E Chris Led não gostava do que Donald Trump vendia. Entonces, como resultado, él va a escribir en la revista Forbes en el año 2016. E como resultado disso, ele escreve na revista Forbes em 2016. Se titula el artículo La paradoja de los derechos libertarios. La paradoja de los derechos civiles libertarios. Então, o título seria O Paradoxo dos Direitos Civis Libertários. Entonces, vamos a citarlo. Vamos citá-lo. Dice, el largo y triste declive del Partido Republicano O grande e triste declive do Partido Republicano como principal vehículo de expresión política de los negros como principal veículo de expressão política dos negros se corresponde estrechamente en el ascenso de la filosofía libertaria. corresponde estritamente com a ascensão da filosofia libertária como fuerza dentro del partido político. como força El dentro do partido Partido republicano, perdón, Político Republicano, que sabemos que también es un partido político. que nós também já sabemos que é um partido político. Entonces, vamos a ver que esto va a cambiar particularmente lo que ocurrió. Então, a gente vai ver particularmente que isso muda o que aconteceu. Este artículo se va a centrar en la mitad del siglo XX. E esse artigo vai se centrar na metade do século XX. Y esta división correspondiente a que el Partido Republicano se alejó de las raíces originales. E essa divisão corresponde a esse Partido Republicano que tem como suas raízes originais sobre la igualdad. A igualdade. Y ese artículo también va a decir que el Partido Republicano abrazó la filosofía libertaria. E esse artigo também vai dizer que o Partido Republicano abraçou essa filosofia libertária. Entonces, el Partido Libertario, como partido político en los Estados Unidos, no es muy importante. Então, o Partido Político Libertário, com o seu papel nos Estados Unidos, ele não é um partido político tão importante. ¿Sí? ¿En inglés? Sí. ¿Tiene como enviarlo para Gabriel en inglés? Voy. No, era ese pedacito nada más. Pero ¿quieres que lo...? Ok. Entonces, estamos diciendo que el Partido Libertario, como partido político de los Estados Unidos, no es tan importante. Então, nós estávamos dizendo que os libertários, como partido político nos Estados Unidos, não são tão importantes. Es débil, no tiene mucha fuerza como partido. É um partido débil, não tem muita força. Ahora, tampoco el Partido Político Libertario tiene un papel importante en la ley dominical. Mas, como partido político libertário, eles têm força ou impacto na lei dominical. No tiene un papel importante en la ley dominical. Não tem. Não tem um papel importante na lei dominical. El Partido Libertario. O Partido Libertário. Pero lo que sí estamos viendo es su filosofía libertaria, y en eso que quiero que nos centremos. Mas o que nós estamos vendo é sua filosofia libertária, é nisso que a gente vai focar. Porque esa filosofía libertaria está incrustada en toda la base de la derecha. Porque essa filosofia libertária, ela está em toda a base da direita. Pero especialmente en la extrema derecha. Mas especialmente na extrema direita. Ahora, esa filosofía libertaria que está incrustada en el Partido Republicano, mas essa filosofia libertária que está como base no Partido Republicano, en este artículo Forbes lo llama como una fuerza dentro del GOP, que GOP quiere decir, o esta sigla, Partido Grande Antiguo. Então, essa filosofia libertária, ela está incorporada dentro do Partido Republicano
E eles usam a frase que diz, é uma força dentro do GOP. E esse GOP, que é GOP, é o grande partido antigo ou velho. Como é que é no português? GOP? É a organização dos partidos republicanos, não? É o antigo. Não, antigo. Não? É o nome da organização do partido, eu acho. É aquela The Party. ¿El de qué estás hablando ese? It's a grand old party. ¿O a qué te refieres? Deixa eu ver aqui. Acho que é o nome da organização. É, Ou dos pode ser assim. republicanos, sim. Grand Old Party, Uhum. GOP. Ujú. Ok. Y luego se adentrará en la era de los derechos civiles, E logo isso vai entrar na era dos direitos civis, que él le llama como una paradoja. que ele chama como um paradoxo. Entonces dice, los republicanos comenzaron a abrazar las ideas libertarias. Então, os republicanos começaram a abraçar as ideias libertárias. Voy a ir despacio para la traducción en inglés. E eu vou mais devagar para a tradução no inglês. Entonces, unos 10 años antes de que se fundara el Partido Libertario. Uns 10 antes que fosse fundado o Partido Libertário. Entonces, Barry Goldwater Barry Goldwater hizo de la libertad individual un valor político primordial. fez a liberdade individual um valor político primordial. A principios de los años 60. No princípio dos anos 60. Entonces, los libertarios formaron un partido político independiente Então, os libertários, eles formaram um partido político independente. a principios de la década de 1970 No princípio da década de 1970 hasta hoy. até hoje. Entonces, figuras como Ron Paul, Então, figuras como Rand Paul, Gary Johnson, se mueven con facilidad entre los círculos libertarios y republicanos eles se movem com facilidade entre os círculos libertários e republicanos, porque las líneas son difusas. porque as linhas elas são difusas. El movimiento libertario actual sigue siendo el heredero de los republicanos de Goldwater. E o movimento libertário atual segue sendo o herdeiro dos republicanos de Goldwater. Quien inició, esta persona es quien inició el giro republicano hacia el libertarismo. Então, quem iniciou essa pessoa foi o que iniciou o giro republicano e que fazia o libertarianismo. Lo voy a apuntar. Eu vou colocar aqui. Este individuo fue el que hace ese giro. Então, esse indivíduo é o que faz a reviravolta. ¿Sí? Y luego nos dice el artículo que él comienza a introducir el pensamiento libertario. Logo, o artigo segue dizendo que foi ele que começou a introduzir esse pensamento libertário, pero fracasó en su primera gran prueba mas ele fracassou na sua primeira grande prova, de eficacia en el mundo real. com eficácia no mundo real. Cuando se refiere que fracasó en su primera gran prueba, Quando a gente diz que ele fracassou na sua grande prova, se refiere a la ley de los derechos civiles. a gente se refere à lei dos direitos civis. Aqui seria direitos civis. Entonces, los republicanos modernos, Então, os republicanos modernos, preocupados por el racismo de su partido, preocupados com o racismo do seu partido, ven el Partido Libertario una alternativa. veem no Partido Libertário uma alternativa. Irónicamente, es el coqueteo republicano con el libertarismo. Mas, ironicamente, isso se torna o coquete. Acho que não. Coqueteo, como coquetear. É flertear. Ujú. Isso, então, ironicamente, isso seria como flertar com o Partido Republicano. Ahora, no el... Ah, não.
Ironicamente, isso seria o Partido Republicano flertando com o Partido Libertário. No el partido político, sino la filosofía que ha destruido nuestro papel tradicional. Então, não é o partido político, mas a filosofia que destruiu o nosso papel tradicional. Recuerden que el que está hablando aquí es Chris Lev, Lembre-se de que quem está falando aqui é o Chris Led, el que se dice que es el tejano del exilio. o que nós mencionamos como texano do exílio. Entonces continúa diciendo como una salida política para las minorías. E continua dizendo que é uma saída política para as minorias. Y fueron la política y la retórica libertarias E foi a política e a retórica libertária las que se convirtieron el sur en el bastión republicano. que converteram o Sul no bastão republicano. Entonces, para recapitular, el Partido Republicano Então, recapitulando, o Partido Republicano ha dejado de ser un partido representativo de las minorías. deixou de ser um partido representativo, representante das minorias. El Partido Republicano dejó de ser un partido que prioriza la igualdad. E deixou de ser também um partido que prioriza a igualdade. El Partido Republicano eligió la libertad. Porque o Partido Republicano escolheu a liberdade. Porque era el libertarismo Porque era o libertarianismo que dice que la libertad debe ser lo primero o lo que se debe priorizar. que diz que a liberdade deve ser o primeiro ou deve ser o que tem que ser priorizado. O sea, que la libertad debe estar por encima de la igualdad. E que a liberdade tem que estar por cima da igualdade. Y lo que está haciendo Chris Lev al hacer este comentario o estos argumentos E o que Chris Led está fazendo quando ele faz esse tipo de comentários, él se avergüenza de su partido político ele se envergonha do seu partido político. y él culpa a la filosofía libertaria que se introdujo en el Partido Republicano. E ele então começa a culpar essa filosofia libertária que foi introduzida no Partido Republicano. Entonces, el tercer partido republicano, Então, el tercer partido político de los Estados Unidos, que sabemos que es los libertarios, então, o terceiro partido político maior dos Estados Unidos, que nós sabemos que são os libertários, es más que un partido político, é mais que só um partido político, es una filosofía. mas é uma filosofia. Sabemos que eso es libertarismo. E nós sabemos que isso é o libertarianismo. También vimos que este individuo Nós também vimos que essa pessoa, o Barry Goldwater, es el que inicia el giro republicano hacia el libertarismo. é quem começa essa reviravolta, essa reviravolta republicana com o Partido Libertário. Más que nada su filosofía. Mas, mais do que isso, a sua filosofia. Así que Goldwater es el político al que muchos culpan de haber introducido la filosofía libertaria al partido político, al partido republicano. Então, Goldwater é o político que muitos culpam por ter introduzido essa filosofia libertária no Partido Republicano. Ya nos estamos liando con tanto el partido y el partido. Já está começando a misturar aqui, partido com partido. Ok, entonces, es por eso que el Partido Republicano es tan fuertemente libertario, pero en su filosofía. E é por isso que o Partido Republicano ele é fortemente libertário, só que ele é fortemente libertário na sua filosofia. Y la gran parte de la filosofía libertaria también entró a este movimiento en el año 2019. E grande parte dessa filosofia libertária também entrou nesse movimento no ano de 2019. Lo voy a colocar aquí. Eu vou colocar aqui. Entonces, cuando la gente estaba en la sección dominionista, Então, quando a gente estava na secção dominionista, que sabemos que ese se encuentra en la derecha, que a gente sabe que está na direita, se trasladó de la parte dominionista de la derecha
foi feita uma mudança translado dessa parte dominionista da direita solo a la parte libertaria secular de la derecha. para a parte secular libertária da direita. Eso es lo que hizo parte de las gentes de este movimiento. E isso foi o que fez parte das pessoas desse movimento. Y eso sigue y continúa teniendo un impacto en este movimiento. E isso segue e continua tendo impacto nesse movimento. ¿Por qué? Porque parte de las personas de este movimiento Porque parte das pessoas desse movimento no se movieron a la izquierda, não se moveram para a esquerda, sino que se movieron más hacia la extrema derecha mas se moveram mais para a extrema direita. y abrazan esta filosofía libertaria. E começam a abraçar essa filosofia libertária. Ahora, tenemos que ver más sobre el libertarismo Mas agora nós temos que olhar ainda mais para o libertarianismo. en cuanto cómo tiene un impacto en su práctica, E como isso tem um impacto na prática. que tiene que ver en su política. E que isso também tem a ver com a sua política. Ahora, current affairs, Então, o Current Affairs, los libertarios blancos, este es otro artículo, isso é de um outro artigo. dice, los libertarios blancos se oponen a los derechos civiles. Então, o Current Affairs diz, os libertários brancos se opõem aos direitos civis. Y este artículo van a explicar desde una perspectiva legal. Então, eles vão explicar esse artigo no ponto de vista de perspectiva legal. De que la discriminación debe ser permitida en cualquier forma en la sociedad. Em que a discriminação ela deve ser permitida em qualquer forma da sociedade. Para todos que honren la libertad en esa asociación. E para todos aqueles que honrem a liberdade dessa associação. Por lo tanto, un libertario apoyará el derecho de un individuo a discriminar en función de la raza. Então, libertário ele vai apoiar o direito de indivíduo discriminar em relação à raça. O el género. Ou também gênero. O si alguien es o no homosexual. Ou se a pessoa é ou não homossexual. Pero al mismo tiempo, ya habíamos visto en la anterior clase de Marcel, mas ao mesmo tempo, como nós vimos na aula anterior do Marcel, van a apoyar el matrimonio gay. Eles também vão apoiar o casamento gay. Pero también se opondrán a la unión de iglesia y Estado. Mas também vão se opor a essa união de igreja e Estado. Suena progresista, ¿verdad? Isso parece progressista, certo? Parece que estamos en la misma línea. E isso pode até parecer que a gente está na mesma linha. Ahora, se han tomado estos héroes prominentes. E agora, o que eles fazem é tomar esses heróis proeminentes. Que ellos consideran. E que eles consideram. Y se les ha preguntado qué piensan sobre la ley de los derechos civiles. E se perguntou a essas pessoas o que eles pensam em relação à lei dos direitos civis. Que sabemos que es en los años de 1964. Que nós sabemos que é do ano 1964. Se aprueba esa ley. Onde foi aprovada essa lei. Entonces, no podemos imaginar lo que hacen con la política del género hoy en día. Então, nós não podemos imaginar o que fazem com a política de gênero hoje em dia. Porque si estas personas no entienden correctamente la lei de los derechos civiles, porque se essas pessoas não entendem corretamente a lei dos direitos civis, entonces, ¿cómo será con respecto al género? Então, como é que vai ser em relação a gênero? Ahora, vemos que ellos van a, podríamos decir, enfrentar. Então, o que eles vão fazer é enfrentar todo lo que parezca pisotear la libertad individual. Tudo que pareça pisotear a liberdade individual. Especialmente la libertad de discriminar. Especialmente a liberdade de discriminar. Ahora, nosotros sabemos que los derechos civiles, ¿de qué tratan? Nós sabemos que os direitos civis se tratam de quê? Do quê? De que tratam os direitos civis?
Vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. Eu vou fazer a pergunta novamente. ¿De qué tratan la ley de los derechos civiles? ¿Se centra en la libertad o se centra en la igualdad? Então, essa lei dos direitos civis, ela é centrada em liberdade ou igualdade? Igualdad. Igualdade. Entonces sabemos que los derechos civiles tratan sobre la igualdad. Então, nós sabemos que os direitos civis tratam da igualdade. Parte de eso es la igualdad impuesta por el gobierno grande, E parte disso é essa igualdade que é imposta pelo governo grande. la igualdad social. A igualdade social. Bien, ahora en el siguiente artículo, No próximo artigo, que é da Huffington Post, gracias, se titula ¿Por qué los libertarios y Ron Paul están equivocados sobre la ley de los derechos civiles? então esse artigo da Huffington Post diz o seguinte: por que que os libertários e Rand Paul estão equivocados sobre a lei dos direitos civis? Aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver cómo se ve en la práctica. E é aqui que nós começamos a ver como isso é visto na prática. Ahora, este artículo va a analizar el problema que tienen los libertarios con la Ley de los Derechos Civiles de 1964. Agora, esse artigo vai começar a analisar o problema que os libertários têm com essa lei dos direitos civis que foi implementada em 1964. Entonces, Ron Paul nos declara explícitamente Então, Rand Paul declara explicitamente la profundidad de su oposición a la Ley de los Derechos Civiles. a profundidade da sua oposição à lei dos direitos civis. Y lo que este artículo nos va a mostrar, E o que vai nos mostrar esse artigo hasta qué punto ellos están de acuerdo é até que ponto eles estão em desacordo con todos estos elementos introducidos de la Ley de los Derechos Civiles. com todos esses elementos que são introduzidos dos direitos civis, Sino a lo largo de los años para tratar de conseguir alguna forma la igualdad. mas ao largo dos anos, à medida que os anos foram passando, para eles conseguirem alguma forma de igualdade En los Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ahora, hay una contradicción en lo que ellos van a decir Mas existe uma contradição naquilo que eles vão dizer. y lo que parece de lo que se ve en la práctica. E daquilo que a gente vê na prática. Ahora, tienen todo un sistema político que suena muy bonito, que suena muy hermoso, Eles têm todo um sistema político que parece bonito, que soa bonito, hasta que se empieza a ver en la práctica. até que isso começa a ser visto na prática. Y cuando los empiezas a arrinconar en algunos temas de los derechos civiles, E quando a gente começa a apertá-los com alguns temas sobre os direitos civis, ellos se verán obligados a estar en una posición eles se veem obrigados a estar numa posição en lo que realmente están apoyando, e mostrar o que eles realmente estão apoiando. que sabemos que es que la libertad, aunque ellos pueden decir la privacidad. Que nós sabemos que é a liberdade, mas que eles vão determinar como privacidade. Ellos utilizan mucho la palabra despreciable Eles usam muito essa palavra desprezível, como tipo de discriminación. como um tipo de discriminação. Ahora, Rand Paul es republicano, Agora, Rand Paul, ele é republicano, pero su historia es predominante libertaria. mas a sua história é predominantemente libertária. Y su padre fue un político libertario. E o seu pai também foi um político libertário. Obrigada. Así que es muy libertario. Então, ele automaticamente se torna bastante libertário. Ahora, este artículo del año 2010 E esse artigo de 2010 trae su insurgencia en el Tea Party. tem a sua insurgência no Tea Party, Ahora, este es un movimiento partido político. de chá. Este es un partido político estadounidense de derecha. Esse é um movimento político estadunidense de direita. Ahora,
Ojo aquí porque dice que se centra en una política fiscalmente conservadora. Prestem atenção que diz que se centra numa política fiscalmente conservadora, a pesar de su alineamiento general de derecha. apesar do seu alinhamento geral de direita. La ideología política de los adherentes de Tea Party A ideologia política dos aderentes do Tea Party, dice que no es muy uniforme. eles dizem que isso não é muito uniforme. ¿Por qué? Porque como que contienen diferentes ideologías, Isso porque eles contêm ideologias diferentes, en especial hay quien nos dice la filosofía conservadora y la filosofía del liberalismo libertario. então, em especial, essas filosofias conservadora e o liberalismo libertário. Entonces, lo que significa que Ron Paul O que significa que Rand Paul es republicano, é republicano, pero tiene sus raíces libertarias. mas tem as suas raízes libertárias. Ahora, su padre se presentó a la presidencia como candidato libertario, O seu pai, ele concorreu à presidência como libertário, así que incluso como republicano tiene esa inclinación. mas mesmo sendo republicano, ele tem essa inclinação, essa tendência. Ahora, tras su victoria en las primarias del Senado de la insurgencia de Tea Party, Mas isso traz a sua vitória nas primárias do partido, não, do Senado e da insurgência do Tea Party, sobre el candidato republicano del establishment en Kentucky. sobre... Eu vou reformular. Sí. Isso traz a sua vitória nas primárias do Senado e na insurgência desse partido, que é o Tea Party, sobre o candidato republicano do estabelecimento em Kentucky. Entonces, vamos a ver aquí a Rachel Maddow. Então, vamos agora olhar para Rachel Maddow. Seguimos todavía en ese artículo donde está Ron Paul. Nós continuamos olhando para essa entrevista que estavam fazendo a Rand Paul. Entonces, Rachel Maddow va a entrevistar a Ron Paul. Então, a Rachel Maddow, ela vai entrevistar o Rand Paul. Y ella va a obligarlo a admitir E ela vai obrigá-lo a admitir incómodamente su posición sobre algunas partes de la ley de los derechos civiles. Ela vai obrigá-lo a admitir incomodamente a sua posição sobre algumas partes dessa lei dos direitos civis. Rachel lo va a empezar a presionar, a empujar. E a Rachel vai começar agora a pressioná-lo. Ahora, para muchos en la comunidad de los derechos civiles, Mas para muitos da comunidade dos direitos civis y el centro político, e do centro político, ellos como que quedaron en shock, eles ficaram em choque. pero no deberían ellos haberse quedado en shock, Mas eles não deveriam ficar em choque, porque Ron Paul es predominantemente, ya vimos, libertario. porque Rand Paul já era predominantemente libertário. Y sabemos que los libertarios tienen un gran problema con la ley de los derechos civiles. E nós já sabemos que os libertários têm um grande problema com essa lei dos direitos civis. Ahora, durante años, E durante anos, los libertarios se oponen a la interferencia del gobierno, os libertários se opõem a essa interferência do governo. en donde ellos no quieren que intervenga el gobierno. E onde eles não querem que o governo interfira ou intervenha. ¿Recuerdan? Vocês lembram? En los negocios privados. Nos seus negócios privados. Entonces, también se van a oponer a cualquier regulación ambiental. Então, eles também vão se opor a qualquer regulação ambiental. Se van a oponer a las leyes laborales, Eles se opõem às leis laborais, a las leyes de antidiscriminación. às leis antidiscriminatórias, Entonces, esa es su parte de su plataforma. e isso faz parte da sua base, da sua plataforma. ¿Sí saben qué son las leyes antidiscriminatorias? Vocês sabem quais são as leis antidiscriminatórias?
Creo que había dicho un poco Gail. Eu acho que a Gayle já havia falado um pouco sobre isso. Ajá. Uma delas seria a La raça. Ok, entonces protegen cuando no podéis ejercer tus derechos por motivo de raza, Protege quando você não pode exercer os seus direitos por motivos de raça, condición social, condição social, género, gênero, religión, religião etcétera. e etc. Entonces, empieza a entrar seriamente en conflicto con la libertad de los individuos y la empresa. Então, começa a entrar seriamente em conflito com a liberdade dos indivíduos e das empresas. Entonces, vamos a colocar también la libertad de los individuos. Então, vamos colocar aqui também a liberdade dos indivíduos. Ahora, Ron Paul Agora, Rand Paul, ha dejado claro ele deixou claro que no está a favor de que se derogue la lei de los derechos civiles. que se derrogue a lei dos direitos civis. Él dice que apoya la mayor parte de la ley de los derechos civiles. Mas ainda assim, ele diz que ele apoia a maior parte da lei dos direitos civis. Pero ¿cuál es el problema? Mas qual é o problema? El problema es a través de las diferentes partes de la misma. O problema é através das diferentes partes do mesmo, Pero especialmente en el título 2. mas principalmente com o segundo título. ¿Alguien sabe a qué se refiere el título 2? Alguém sabe o que é esse segundo título? Ok, el título 2 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, O segundo título da Lei dos Direitos Civis de 1964, que prohíbe la discriminación en hoteles, teatros, restaurantes, é a lei que proíbe essa discriminação em hotéis, motéis, teatros e restaurante. Entonces, usted tiene el derecho, estoy leyendo lo del el título 2 de la Ley de los Derechos Civiles, Então, eu vou ler esse segundo título dos direitos civis. nos dice, usted tiene el derecho a disfrutar en igualdad de condiciones Diz o seguinte: vocês têm o direito a desfrutar em igualdade de condições de bens, en condiciones de bienes, servicios, instalaciones, serviços, instalações, privilegios, ventajas y comodidades de cualquier lugar de alojamiento público. privilégios, vantagens e comodidade de qualquer lugar de alojamento público. Entonces, es aquí donde vamos a ver nosotros que los libertarios entran en conflicto. E é aqui que a gente começa a ver, com esse segundo título, que os libertários vão entrar nesse conflito. ¿Se ve? Así se ve. Sí. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy dueña de un restaurante, Vamos colocar um exemplo. Se eu sou dona de um restaurante, sabemos nosotros que es mi negocio, nós já sabemos que é o meu negócio, es mi dinero, é o meu es dinheiro, mi propiedad, é minha propriedade, es mi tiempo é o meu tempo y es mi instalación. e é a minha instalação. Y si yo digo, no quiero recibir en mi restaurante solamente quiero recibir en mi restaurante a personas blancas. E se eu digo, eu apenas quero receber no meu restaurante pessoas brancas, La ley de los derechos civiles, ¿qué me va a decir? a lei dos direitos civis vai me dizer o quê? No se le permite hacer eso. Que não é permitido que você faça isso. Entonces surge la pregunta, Então surge a pergunta: ¿por qué la ley de los derechos civiles trata sobre la libertad o de la igualdad? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿La ley de los derechos civiles trata sobre la igualdad o sobre la libertad?
Então, a lei dos direitos civis trata da igualdade ou da liberdade? La ley de los... Verdade. Exactamente. Entonces podemos decir que la ley de los derechos civiles predomina entonces la igualdad. Então, nós podemos dizer que, em relação à lei dos direitos civis, a igualdade é que predomina. Predomina el principio de la igualdad. Predomina o princípio da igualdade. Entonces los individuos no tienen la libertad de discriminar. Então, os indivíduos, eles não têm a liberdade de discriminar. No tiene, poniendo en el contexto que había puesto el ejemplo del restaurante, Colocando, por exemplo, no contexto do restaurante, yo no tengo la libertad de discriminar a los afroamericanos. eu não tenho a liberdade de discriminar os afro-americanos. Incluso cuando eso entra en conflicto con la libertad de alguien. E principalmente quando isso entra em conflito com a liberdade de alguém. En este caso, yo, que soy la dueña del restaurante. Nesse caso, comigo, que sou a dona do restaurante. Entonces, el título 2 dice que usted tiene derecho de... Então, o segundo título diz que nós temos o direito de... Esto abarca a más grupos. Isso abrange mais grupos. Entonces, el derecho de una persona negra a la igualdad Então, o direito de uma pessoa negra à igualdade supera al de la libertad de cualquier persona que tenga un restaurante, un negocio, un hotel. supera a liberdade de qualquer pessoa que tenha um restaurante, um negócio, Un hotel, una escuela, etc. um hotel, uma escola, etc. Entonces, un republicano hoy se opondrá tan abiertamente a la ley de los derechos civiles. Então, hoje em dia, um republicano, ele se opõe abertamente a essa lei dos direitos civis. Él simplemente el Partido Republicano simplemente lo deja pasar, se comenzarán a quejarse, Então, simplesmente, o Partido Republicano deixa isso passar, comienzan a quejarse, começam a queixar-se, pero un libertario, si lo comienzas a presionar, como lo hizo Rachel Maddow, mas se você começar a pressionar um libertário, tal como fez a Rachel Maddow com o Rand Paul, todavía tienen serios problemas ellos con la ley de los derechos civiles. a gente começa a ver que eles têm problemas com a lei dos direitos civis. Se está viendo más claro la problemática que tienen los libertarios. E a gente começa a ver agora mais claramente essa problemática que tem os libertários. Entonces, los libertarios no crecieron fuera de vista, o voy a recapitular lo que estoy diciendo, los libertarios no crecieron fuera de este punto de vista. Então, os libertários, eles não cresceram fora desse ponto de vista. Después de que el movimiento por los derechos civiles ganara, Depois que o movimento dos direitos civis ganhou, los libertarios simplemente se volvieron silenciosos, os libertários, eles simplesmente se silenciaram. porque en el año 2022 Porque no ano de 2022, sería muy extremo que te opongas a la lei de los derechos civiles. seria bastante extremo se opor a essa lei dos direitos civis. Ellos van a ser un poco más cautelosos en cómo se dirigen a la lei de los derechos civiles. E eles vão começar a ser ainda mais cautelosos com a forma que eles se dirigem a essa lei dos direitos civis. Aunque Ron Paul Então, Rand Paul dijo que se habría opuesto a la ley de los derechos civiles por elementos de los derechos de la propiedad. diz que se tinha oposto à lei dos direitos civis apenas por causa desse elemento dos direitos de propriedade. Ahora, él dice que si bien le gusta la ley de los derechos civiles, E diz que, ele, no final das contas, ele até gosta dessa lei dos direitos civis, donde prohíba al gobierno la discriminación, que isso proíbe ao governo essa discriminação. la ley de los derechos civiles no solo prohibía al gobierno la discriminación, E a lei dos direitos civis, ela não só proíbe o governo a discriminação. o sea, lo que quiero decir es que Ron Paul decía que la ley de los derechos civiles, Então, o que Rand Paul dizia é que essa lei dos direitos civis, él estaba de acuerdo que el gobierno no discriminara. e ele estava de acordo que o governo não discrimine, ou não discriminasse. Ahora, la ley de los derechos civiles prohibía a estas personas
que no discriminara a una persona negra. Só que essa lei dos direitos civis proibia que a pessoa discriminasse uma pessoa O negra. sea, lo que estamos haciendo ahora es un contraste. Então, o que nós estamos fazendo agora é um contraste. Él dice que los derechos civiles realmente, él estaría en desacuerdo si prohíben a una persona a discriminar. Então, ele diz que realmente ele estaria em desacordo se essa lei proíbe alguém a discriminar. A un afroamericano o también contra otras minorías. A um afro-americano ou também contra outras minorias. A eso sí se opondría él. A isso sim ele iria se opor. Por lo tanto, un libertario está de acuerdo en que el gobierno no debe discriminar. Então, um libertário ele sim está de acordo que o governo não deve discriminar. Es decir, que el gobierno no debería ser tan grande como para poder discriminar. E dizer que o governo não deveria ser tão grande para ter esse poder de discriminar. Pero que todo el mundo debería tener la libertad de discriminar. Mas que todo mundo deveria ter a liberdade de discriminar. Porque su libertad de discriminar trunca el derecho a la igualdad de cualquiera. Porque a sua liberdade de discriminar, ela vai... O que é Trunca el derecho, o sea, como derroca. Ela derruba o seu Derruba. direito de igualdade de qualquer pessoa. Ahora voy a citar a Ron Paul, Eu vou agora citar Rand Paul. Derruba o direito da liberdade. Ujú. No por- Citando. A tradução diz truncado. Não sei se existe, não sei Sí, truncado. es lo mismo, truncado. Uhum. Ujú. Voy a citar. Então, eu vou citar. No me gusta, este es Ron Paul, Isso é Rand Paul falando. dice, no me gusta la idea de decir a los propietarios de negocios privados Não gosto da ideia de dizer aos proprietários de negócios privados que aborrezco el racismo. que eu não gosto do racismo, Creo que es una terrible decisión comercial porque eu creio que é uma terrível decisão comercial excluir a alguien de su restaurante, excluir alguém do seu restaurante. pero al mismo tiempo, Mas, ao mesmo tempo, él dice que cree en la propiedad del individuo, ele diz que crê na propriedade privada do indivíduo que no es otra cosa que la libertad privada. e que não é nada mais que a liberdade privada. Continúo leyendo. Continuando. En el simposio de Carto en 2010, No simpósio de Carto, em 2010, debatieron la ley de los derechos civiles de 1964 eles debateram a Lei dos Direitos Civis de 1964, porque 4 libertarios, porque 4 libertários aparentemente todavía están en debate, que aparentemente estão num debate y un panel de 4 hombres blancos, e painel de 4 homens brancos, seguramente solo una coincidencia, que talvez seja apenas uma coincidência, trato de averiguar si una prohibición de la discriminación começaram a averiguar se uma proibição da discriminação era mala que tal vez podría ser justificada era tão má que talvez pudesse ser justificada por lo malo que era Jim Crow. por tão mal que era Jim Crow. Ahora, él lo hace como un inciso B. Él lo coloca como un inciso B Inciso B? o una parte B. Ah, ele coloca isso como se fosse uma parte B. Y él dice, rehibir la discriminación nunca fue justificada. Ujú. O que é reibir? Uhum. Ujú. Então, reivindicar a discriminação nunca foi justificado Bajo ninguna circunstancia. em nenhuma circunstância. Jeffrey Muren, Jeffrey Muren, un economista de Harvard, economista de Harvard,
dice que de forma bastante alarmante, diz que de forma bastante alarmante, o sea, él dice que es una forma muy alarmante, ele diz que é uma forma bastante alarmante. director de estudios universitarios de su departamento, Ele é diretor de estudos universitários do seu departamento fue inequívoco. e diz que isso foi um equívoco. Sus colegas panelistas habían sacado a relucir argumentos Os seus colegas tinham tirado argumentos sobre el contexto histórico y las normas sociales sobre o contexto histórico e as normas sociais para defender una posición que parece antagónica que parece antagónica, a todo lo que creen los libertarios. que creem os libertários. Continuó leyendo. Continuando. Los libertarios no solo deberían oponerse al título 2, esto está diciendo Rand Paul, Então, Rand Paul continua dizendo, os libertários não só deveriam opor-se ao segundo título de la ley de los derechos civiles, da Lei dos Direitos Civis, sino que deberían gritar esa posición desde la azotea más alta. e que também deveriam gritar isso da posição mais alta. Entonces, el título 2 es un asalto descarado Então, esse segundo título seria um assalto descarado a los principios que sostienen los libertarios, aos princípios que são sustidos pelos libertários, que es la propiedad privada. que é a propriedade privada. Entonces, si la ley se convierte, o sea, ellos empiezan a argumentar de esta forma. Então, eles começam a argumentar da seguinte forma. Ellos dicen, si la ley convierte a los restaurantes en alojamientos públicos, Eles dizem, se a lei converter os restaurantes em alojamentos públicos, entonces los restaurantes se convierten en lugares en los que la ley então os restaurantes se convertem em lugares onde a lei pueden imponer problemas de salud pública, pode impor problemas de saúde pública. en los que los clientes tienen derechos. E os clientes, eles têm direitos. Se dan cuenta, ellos van a seguir continuando y continuando defendiendo esta parte de los derechos o la libertad privada. E se vocês se derem conta, eles seguem com essa defesa à liberdade privada. Ahora, algunos libertarios tratan como de suavizar su oposición a la ley de los derechos civiles. Mas alguns libertários, eles tentam suavizar a sua oposição a essa lei dos direitos civis. Ahora, leímos nosotros que Rand Paul dice que consideraba muy malo lo que fue Jim Crow. E nós também já lemos que Rand Paul considerava que o Jim Crow foi muito mal. Así que la ley de los derechos civiles de 1964, Então, a lei dos direitos civis de 1964, nosotros sabemos que era necesario, nós sabemos que era necessária, pero estos libertarios todavía se sienten incómodos, mas os libertários, eles se sentem incomodados com ela. más cuando se abarca el título 2. Principalmente quando a gente se refere ao segundo título. Y los más abiertos, como este individuo, Rand Paul, E aqueles que são mais abertos, como o Rand Paul, se oponen violentamente a cualquier parte de la ley de los derechos civiles se opõem violentamente a qualquer parte da lei dos direitos civis, que vaya más allá del puro gobierno. que vai mais além do que o governo. Ahora, Jerry Falwell, nosotros sabemos que ellos tenían una escuela que segregaban. Nós já sabemos que no tempo de Jerry Falwell, eles tinham uma escola que segregava. ¿Qué creería un libertario? O que iria acreditar um libertário? Que está certo? Porque sabemos que Ron Paul dijo que él odiaba el racismo, Mas nós sabemos que Rand Paul dizia que ele odiava o racismo. pero la libertad triunfa sobre la igualdad. Mas a liberdade, ela está acima da igualdade. Entonces, Rand Paul, ¿cuál sería su posición sobre la escuela segregada que tenía Jerry Falwell? ¿Cuál sería su posición de él? Então, Rand Paul, qual seria a sua posição em relação à escola segregada de Jerry Falwell? Porque Rand Paul permitiría el matrimonio gay.
Porque Rand Paul, ele iria permitir o casamento gay, pero a la vez permitiría que, mas ao mesmo tempo, ele ia permitir o quê? en el contexto de la No escuela contexto da de escola, Jerry Falwell, de Jerry él Falwell. diría, yo estaría a favor de la segregación. Eu diria, eu estou a favor da segregação. Entonces se dan cuenta que estamos mirando las prácticas de cómo se ve la práctica de un libertario. Então, vocês começam a ver como é que seria a prática de um libertário, El libertarismo y el derecho a discriminar. o libertarianismo e o direito à discriminação. Ahora, permiten muchas cosas que suenan muy progresistas, ¿verdad? Eles permitem várias coisas que soam progressistas, certo? Y que ellos apoyarían. E que eles até apoiariam, Sin embargo, también los coloca en una posición mas que também os coloca numa posição en la que más que cualquier republicano de la corriente principal, em que, mais do que qualquer republicano da corrente principal, se oponga violentamente cualquier forma de los derechos civiles se oponha violentamente a qualquer forma dos direitos civis que interfiera con la libertad o el derecho de alguien a ser racista, que interfira com a liberdade ou o direito de alguém a ser racista, a ser sexista, a ser sexista, a ser homofóbico a ser homofóbico o a discriminar, ou a discriminar. porque la libertad y el derecho siempre tiene que Porque a liberdade e o direito sempre tem que triunfar. triunfar. ¿Sobre quién? Sobre la igualdad. Sobre a igualdade, Incluso cuando no les gusta lo que la gente hace, incluindo quando eles não gostam do que as pessoas fazem, dicen o piensan. dizem ou pensam. Sin embargo, se vuelve mucho más crudo en el concepto actual. E isso é muito mais cruel. Crudo. Cruel. Cruel. Isso é muito mais cruel no conceito atual, Cuando llevamos esto al tema del género, quando nós levamos isso para a questão de gênero. Temas de gênero. nosotros vemos cómo esto se interconecta con el matrimonio A gente vê como isso se interconecta com o casamento y las relaciones e também as relações y la cultura. e a cultura, Incluso las culturas indígenas de todo el mundo. incluindo as culturas indígenas de todo o mundo. Entonces, el concepto de poseer a un ser humano, Então, incluindo um conceito de possuir um ser humano, de repente se siente que, de repente eles se sentem o quê? se siente que eso es correcto, Eles sentem que isso é correto, que es normal. que isso é normal. Y eso es normal y es correcto para la gran mayoría de esa población de esa tierra. E eles sentem que isso seria correto e normal para a grande maioria da população na Terra. Entonces, vamos a cerrar por falta de tiempo. Então, nós vamos parar aqui por falta de tempo. Nos quedaba poquito para poder concluir, pero en la siguiente clase concluiremos. Nos falta pouco para concluir, mas nós vamos fazê-lo na próxima aula. Vamos, ya hemos abarcado mucho sobre los libertarios. Nós já falamos bastante sobre os libertários. Recuerden que se está viendo sobre la filosofía libertaria E se vocês lembrarem, nós estamos olhando para a filosofia y el libertária impacto que tiene e o impacto que isso tem, internamente, externamente. tanto internamente como externamente. Así que Marce va a continuar también con la parte de Max, Então, Marcel vai continuar falando sobre o Max, que no es su nombre original, es anónimo. que não é o nome original da pessoa, mas é um anônimo. Y Max también vamos a ver que él es fuertemente ateísta E nós vamos ver que ele é fortemente ateu y es un libertario activo. e é um libertário ativo. Y él se va a centrar mucho en los derechos de los hombres E vai se centrar bastante nos direitos dos homens. y comenzará a victimizarlos. E começar a ¿Y vitimizá-los. cómo ve él el feminismo? E como ele enxerga o feminismo. Eu queria pedir se você poderia fazer novamente um ponto que você fez, que ali em 2019, o nosso movimento
muitos do nosso movimento começaram a centrar-se mais na liberdade, mas você explicou que era uma parte. Sí, que en vez de que ellos en 2019 tenemos este marco, Então, em 2019, nós temos esse marco, porque estábamos mirando el dominionismo, porque nós estávamos olhando para o dominionismo, la gente estaba ahí, que era onde nós estávamos, el movimiento estaba ahí. e era onde o movimento se encontrava. Pero recuerden que nosotros debíamos movernos de la derecha o dentro de ese dominionismo E se vocês lembram, nós deveríamos mover-nos de dentro desse dominionismo ou direita hacia la izquierda. para a esquerda. Pero muchos del movimiento, muchas Mas personas de este movimiento, muitas pessoas desse movimento empezaron a brincar, en vez de moverse, empezaron a brincar en esta parte de la sopa política, ao invés de se moverem para a esquerda, eles começaram a se envolver dentro dessa sopa política y se fueron hacia la extrema derecha. e foram para a extrema direita. Y este movimiento, no todos, la gran parte del movimiento, E o nosso movimento, não todos, mas a grande maioria, empezaron a abrazar la filosofía libertaria, começou a abraçar a filosofia libertária, no la igualdad. não a igualdade. Y eso se puede ver en sus prácticas. E a gente consegue ver isso nas suas práticas. El dominionismo entra dentro del protestantismo, ¿eh? O dominionismo entra dentro do protestantismo. Obrigada. Petinha, ¿quieres despedir? ¿No? Okay. Ok. Era para ver si podías despedirnos en oración. Ah, se você termina para nós em oração. Gracias. Senhor, estamos aqui mais um dia de estudo, gratos a Ti, Senhor, por todos esse entendimento e muito grato, Senhor, por essas pessoas que estão buscando para tudo isso, para nos passar sobre essa sopa política, para entendermos onde estamos, Senhor, e escolher o lugar certo, o lado certo. Portanto, Senhor, estamos aqui te suplicando que Tu tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos, Senhor, continuar a termos o entendimento que Tu queres que tenhamos, Senhor, para salvarmos pessoas e a nossa família e as pessoas que nos rodeiam. Possamos ser conscientes, Senhor, disso, possamos ver em que perigo nós nos encontramos se não prestamos atenção, Senhor, ao lado certo de estarmos. Portanto, Senhor, não temos poder para isso, mas Tu tens todo ele e Tu nos dá, Senhor, com essas maravilhas dessas mensagens, Pai. Seja conosco, Teu Santo Espírito, seja nos guardando e nos ajudando a entender cada dia mais. Pois é em nome de Jesus que Te agradecemos. Desde já. Amém. Amén.